Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Senhor, na primeira epístola de João, capítulo 1, faremos a leitura dos versículos de 1 a 4, mas eu quero aproveitar e dizer da minha alegria de ver aquela família lá no fundo, Ricardo e a Cleide e os filhos. Como é bom, depois do susto que passaram, né? Poder retornar aqui para a cidade, ficar um pouco com a família antes de voltar. Sejam bem-vindos, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Sinta abraçado por nós, tá bom? E nós então vamos ler esse texto que está na primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Oremos mais uma vez. Deus, acabamos de ler a Tua Palavra. Edifica a nossa vida, nos oriente por meio dela, para que possamos, ó Deus, extrair os ensinamentos que possam nos orientar, nos capacitar a viver os nossos dias, glorificando o Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças, o Murilo está providenciando aí as pranchetas. Crianças, o que nós vamos fazer como desenho hoje é uma coisa muito simples, tá? 3 desenhos que vocês vão fazer. Vão fazer um berço, um bercinho, onde o neném é colocado, né? Então, em vez de falar manjedoura, então estou falando berço. Depois vocês vão desenhar uma cruz no meio, e depois no outro canto vocês vão desenhar a igreja, tá bom? Então, num canto o berço, no meio a cruz, e no outro vocês vão desenhar a igreja. E aí vocês podem enfeitar o restante do papel em branco. Podem fazer o céu, pode fazer o chão, vocês fazem conforme a criatividade que vocês tiverem no momento, tá bom? Nós estamos então, queridos, diante da primeira epístola de João, o prólogo. Veja, João aqui, esse que escreve essa primeira epístola, e na sequência as outras duas, é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. E esse apóstolo, o apóstolo amado de Jesus, ele traz aqui para nós algo muito interessante. Quando nós paramos para olhar as epístolas, nós percebemos que toda epístola, a carta, ela começa sempre com uma introdução, com uma saudação. Perceba que nessa carta não começa assim. João já começa trazendo aquilo que ele quer discorrer ao longo da sua carta. Ele quer aqui trazer de fato as bases daquilo que precisamos entender à luz do que ele estava combatendo. E ele estava combatendo uma heresia muito forte que começou a surgir ali no final do 1º século, mas que vai se estruturar já no 2º século. Uma filosofia conhecida como gnosticismo. O que o gnosticismo pregava? O gnosticismo ensinava que, seguindo muito a ideia de Platão, que a matéria era intrinsecamente má e o espírito era bom. Então, na concepção do gnosticismo, eles tinham a ideia de que o corpo era mau, e com o corpo você poderia fazer o que você quisesse. Você poderia viver uma vida promíscua se você quisesse com o corpo. Sabe por quê? Porque isso não afetaria o espírito. Porque o espírito, não, esse é um espírito intocável. Esse é um espírito iluminado. Então, o que você faz com o corpo não interfere aquilo que vai através da sua crença, da sua fé. Esse era um pensamento deles. Outra coisa, eles também negavam o Antigo Testamento. Por quê? Porque para eles o Antigo Testamento é de um Deus mau. Um Deus mau que criou uma matéria má, e por conta disso
esse Antigo Testamento não pode ser considerado. E não só o Antigo Testamento, mas eles também negavam todas as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, se eles negavam o Antigo, eles também negavam a citação que estava no Novo do Antigo Testamento. Mas não só isso, eles também tinham uma ideia de que os mestres dessa filosofia eram os iluminados. Eles tinham uma sabedoria própria, e essa sabedoria eles compartilhavam parte dela com quem eles quisessem. Então era algo que eles tinham separado do povo. Eles eram os iluminados, tinham a luz, tinham conhecimento, tinham a sabedoria. Era assim que eles pensavam. Outra coisa, para eles o corpo sendo então mal, para eles o corpo era apenas um aprisionamento do espírito. O espírito estava preso ao corpo. Então esse era um pensamento surgido da filosofia, que estava iniciando ali, que depois vai se tornar o gnosticismo. Também a cultura estava crescendo de forma pungente naquele tempo, no final do primeiro século. E com isso havia um secretismo religioso nas igrejas. João então se levanta para combater essas coisas. João está no final da sua vida, residindo ali em Éfeso, na região da Ásia Menor, e ele não escreve diretamente a uma igreja, mas ele escreve a todas as igrejas presentes na Ásia Menor. Então perceba que, diferente das outras epístolas, ele não faz uma saudação a uma igreja, ele não se apresenta, mas nós podemos saber, através da história, que de fato esse é o mesmo João, apóstolo, amado de Cristo Jesus, e ele está aqui combatendo uma filosofia gnóstica. Por que isso é importante nós sabermos? Porque justamente tudo que ele vai descrever aqui para nós a respeito do verbo da vida, esse verbo da vida que se manifestou, é contrapondo a esses pensamentos errados, nascendo ali no final do primeiro século. E ele traz agora para nós então uma boa notícia. Qual é a boa notícia que ele vai trazer? Os versículos de 1 a 3, ele vai falar que essa boa notícia é que existe um Filho de Deus. Esse Filho de Deus não vem ao mundo e passa a ser Jesus a partir do seu nascimento ou a partir do seu batismo, como Cerinto pregava, que era um dos heréticos da época. Para Cerinto, Jesus, ele só se torna Jesus quando no batismo o Espírito vem sobre ele. E quando ele vai para a crucificação e entrega o seu Espírito ao Pai, quando ali ele fala, entrego o meu Espírito a ti, ó Pai, o Espírito sai. Então para Cerinto era assim que eles pensavam. Jesus era só Jesus por conta desse período entre o batismo e entre a crucificação. Do mais, aquele menino que nasceu era apenas um menino qualquer, era apenas um homem histórico, era apenas alguém conhecido como Jesus. Mas João vai dizer, não é isso, de forma alguma. Ele vai começar dizendo, ora, o que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele vai fazer referência ao Evangelho, quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois do versículo 14, o verbo se encarnou, assumindo então a forma de servo, cheio de graça e de bondade. E ele diz que ele é testemunha ocular desse verbo vivo. Mas ele quer apontar que esse Jesus, ele não passa a ser Jesus a partir do batismo, quando recebe o Espírito. Ele é Jesus desde a eternidade. Desde a eternidade ele está presente com o Pai. Desde a eternidade ele está criando todas as coisas. Desde a eternidade ele faz parte do plano eterno de Deus, a fim de fazer com que todas as coisas caminhem nessa direção, na direção da salvação dos eleitos de Deus.
Esse é o Jesus. Não é Jesus apenas histórico, não é um Jesus como um homem qualquer, mas é um Jesus divinamente divino e humano. Jesus, ele precisou assumir a forma de servo, justamente para poder nos substituir na cruz. E veja como isso é importante. A pergunta que talvez nós precisamos fazer é: por que Jesus precisou ter a natureza humana? Por que Jesus precisou ter a natureza humana, sendo ele propriamente Deus? Por que ele precisou se humilhar, assumir a forma de servo? Por quê? Primeiramente, nós sabemos que ele assumiu a forma humana porque ele precisava nos substituir na cruz. Espírito nenhum é crucificado, apenas o corpo humano pode ser crucificado. Por isso que ele precisava ser humano. Ele precisava ser humano, sabe por quê? Porque ele precisava ser o modelo ideal, ele precisava ser o exemplo, ele precisava passar pelas mesmas dores, padecer, para poder ser o nosso modelo, o modelo que nós precisamos alcançar aqui enquanto nós caminhamos, aguardando a sua volta. Ele precisou ser humano para que ele pudesse cumprir o que Gênesis 3,15 prometeu. E depois nós perguntamos o porquê que ele precisava também ser divino. Divino porque na morte ele não poderia permanecer ali, ele deveria ressuscitar. E somente sendo divino ele poderia ressuscitar. Ele precisava ser divino porque ele precisava cumprir a obra de mediador. Ele precisava ser divino porque de fato ele precisava salvar os eleitos de Deus. Então esse eterno Filho de Deus, a quem João está falando aqui, é aquele que tem uma natureza tanto humana como divina, é o verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e nós não podemos separar as duas partes, e essas duas partes não se separam, inclusive quando Cristo vai subir aos céus. Jesus permanecerá eternamente com as duas naturezas. Então João está dizendo: olha, vocês gnósticos estão querendo ensinar que Jesus se torna apenas Jesus quando recebe o Espírito no batismo, e deixa de ser Jesus quando ele é crucificado. Está errado. E eu posso dizer isso para vocês, sabe por quê? Porque eu estive com ele. Ele usa aqui 3 elementos que nós temos como elementos essenciais, que é a visão. Ele viu, ele ouviu e ele tocou. Ele viu, ouviu e tocou. João, e juntamente com os demais apóstolos, entre outras testemunhas, puderam ver de fato Jesus, aquele que era o Messias prometido. Eles viram Jesus expelindo demônios, Jesus curando cegos, Jesus curando paralítico, Jesus curando uma mulher do fluxo de sangue, Jesus manifestando o seu poder em meio a eles, testificando que de fato ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então João com propriedade vai dizer àqueles crentes, para que eles pudessem compreender que aquele que é o eterno Filho de Deus, ele não é apenas o verbo, mas ele é a vida. Por isso que João vai dizer que ele é o verbo da vida. Ele veio e se manifestou para dar vida. E veja que essa vida ele trouxe consigo para poder compartilhar com aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. E agora, através da cruz, ele pode dar essa vida a esses que também serão regenerados nele. E esses poderão desfrutar dessa vida, desse benefício de graça. A Escritura nos ensina que sem Cristo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem Cristo nós não tínhamos vida. Sem Cristo nós estávamos condenados. Mas através do Cristo que é a vida, nós recebemos agora a libertação, a cura dos nossos pecados. Nós recebemos agora com Cristo a salvação. Por isso que a Escritura vai dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Essa é a vida que nós recebemos e que muitas das vezes nós involuntariamente ou inconscientemente nós negamos. Nós podemos ver isso principalmente nesse momento de Natal. Veja, o Natal é um momento que nós gostamos de nos reunir numa grande comunhão com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os agregados, para poder comemorar essa data tão especial. Mas o nosso foco muitas das vezes está na festa, no presente e nas pessoas que estarão, mas não no verdadeiro Cristo, que deveria ser o centro da festa. Quantas pessoas que deixam de vir à igreja no culto de Natal porque precisa preparar a ceia, porque precisam receber os parentes, porque precisam preparar todas as coisas para esse grande momento em que eles terão a ceia ali, natalina. Lembram de orar. Vamos ler um texto que fala a respeito da vinda de Jesus, mas se esquece do verdadeiro significado. E João vai dizer que esse significado é vida, que eu preciso lembrar da vida que eu recebi dele, e isso tem que de fato contagiar o modo que eu vou viver, a forma como eu vou olhar, a forma como eu vou me relacionar, porque tudo que eu sou depende dessa vida que eu recebo do verbo da vida. Uma das perguntas que eu creio ser mais reveladora, para mim é a mais reveladora de todas, fala muito, muito a respeito da crença, do conhecimento de Jesus. Sabe qual é a pergunta? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que Jesus é tudo? Ou Jesus é mais do que tudo? Muitas pessoas vão responder de uma maneira que demonstram que não há conhecimento a respeito do verbo da vida. Vão responder de uma maneira que não vive com o verbo da vida. E veja que João vai dizer que esse eterno Filho de Deus, ele está desde o princípio, ou seja, ele é o princípio de todas as coisas. Essa palavra princípio significa arqué. Lembram? A filosofia nasce com essa busca do arqué, do princípio, da origem de todas as coisas. Tales tentou buscar um elemento que pudesse identificar como elemento que era o gerador do cosmos, o elemento que mais representaria o cosmos. E assim outros, Anaximandro, Anaximandro, entre outros filósofos que vieram depois dele, tentando achar o arqué da realidade. Mas João diz qual é o arqué da realidade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é o princípio, porque ele é o princípio, porque ele é autoexistente. Ou seja, todas as coisas dão início a partir dele, nada vem antes dele. Ele é o princípio gerador de toda a criação, de todo o cosmos. Esse é o eterno Filho de Deus. Então, João está ensinando que esse é o Jesus que ele viu, ouviu, que ele tocou. Esse é o verbo da vida que se manifestou. E o versículo então 2 e 3 vai dizer que esse verbo da vida, ele se manifestou, e agora nós precisamos anunciar a respeito dele. E João está dizendo que isso deve ser anunciado, sabe por quê? Porque para os filósofos gnósticos, a sabedoria era apenas para aqueles que eram mestres dessa filosofia, era apenas para os iluminados, só eles eram detentores de todo o conhecimento, e eles passavam a quem eles queriam. Mas João vai dizer: não, presta atenção,
esse verbo que é vida, ele veio para poder te dar vida, e você precisa compartilhar dessa vida para as outras pessoas. Por isso que ele vai dizer: nós anunciamos a vida. Só que sabe de uma coisa, essa vida não é uma vida qualquer como a sua, essa vida é uma vida eterna, não é uma vida passageira. A vida que você recebe através desse verbo que se manifestou, essa vida que você recebe desse verbo que se encarnou, é uma vida eterna. E essa vida eterna é justamente uma garantia de que você estará eternamente com o Pai. E por isso que depois, na parte B, ele vai dizer, do versículo 3, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a nossa comunhão, apesar de ele não citar o Espírito Santo, mas a nossa comunhão é com a Trindade Santíssima. E nós não podemos separar a Trindade, porque a Trindade está presente desde toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo cria, salva, sustenta o seu povo. E nós podemos ver a Trindade realizando a sua obra, e nós chamamos isso na teologia da maneira como a Trindade se relaciona e atua na obra da criação, da salvação, como a economia da Trindade. E lá na criação nós temos a plena certeza que Deus é o Pai Criador e aquele que fala. O Deus Filho é aquele que é a palavra falada e o mediador. E o Espírito Santo é aquele que age, é o agente direto na criação. E quando nós olhamos para a salvação, nós temos o Deus Pai elegendo, o Deus Filho salvando, e Deus Espírito Santo aplicando essa obra em nosso coração. Mas não para por aí. É um erro nós pensarmos apenas nesses dois estágios, da criação e da salvação, porque após a salvação, a Trindade está agindo em nós. Deus sendo o provedor e o sustentador de todas as coisas, o Filho, o mediador da aliança, ele está junto ao Pai intercedendo por nós, e o Espírito Santo está em nós, aplicando a palavra da verdade e nos levando a enxergar cada vez mais o caminho da vida. Então João está dizendo, nós precisamos anunciar essa vida que se encarnou, mas nós não podemos pensar apenas no Cristo, nós temos que pensar na Trindade como um todo, reunida, atuante, agindo na nossa vida, na criação, na salvação, e enquanto nós caminhamos para a glorificação. Mas João vai ensinar algo mais para nós. Ele vai falar que nós estamos em comunhão com o Pai e com o Filho. A partir da nossa salvação, nós entramos em uma união mística com a Trindade. Nós agora somos declarados filhos de Deus, adotados, e agora nós somos participantes da família de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Agora nós podemos caminhar com uma certeza plena de que nós estamos unidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nada nos tirará dessa união estabelecida na cruz do Cordeiro. Então João vai nos ensinar que esse é o verbo da vida que se manifestou, esse é o verbo da vida com quem nós temos que ter comunhão e desfrutar dessa comunhão. A Santa Ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, é justamente esse momento de lembrarmos dessa comunhão, nessa união que temos agora na Trindade Santíssima. Essa mesa, esse banquete da graça, é a lembrança de que o Deus Pai planejou que o Filho viesse nos dar vida,
e que o Espírito Santo agora está em nós para lembrarmos desse memorial em gratidão por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz e por aquilo que nós somos nele. E essa comunhão que nós temos agora com a Trindade Santíssima é uma comunhão que deve ser compartilhada com a igreja comprada com o seu precioso sangue, o precioso sangue de Cristo. Por isso que a koinonia, a comunhão da igreja, ela só tem base se ela estiver sustentada na união que você tem com Cristo Jesus. Por isso que o Natal, em comunhão com a família, só fará sentido se Jesus Cristo estiver ali. Porque você está unido com Cristo. Você não se separa dele para comemorar uma festa natalina, você não se separa dele para comprar um presente de Natal, você não se separa dele para você fazer qualquer outra coisa. Você está unido misticamente com ele, e essa união é eterna. Essa vida que ele te deu é eterna. Você pode talvez achar que pode abandoná-lo, mas ele não vai te abandonar. Ele está com você. Ele é a sua vida. O Espírito Santo é a sua vida. E é isso que João quer ensinar. E ele vai dizer que essa vida que se manifestou, a quem agora nós temos comunhão, traz para nós uma alegria. No versículo 4 ele vai dizer: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. Veja que João está falando que a alegria completa aqui é dos crentes se unirem juntamente com ele, os demais apóstolos, nessa vida com Cristo. Então ele diz que a alegria dele estaria completa quando isso de fato acontecesse. Então a alegria estaria completa. Mas aqui ele está mostrando para nós também que essa alegria é um elemento que o crente tem a partir daquele momento que ele conhece a Cristo. Lembra do momento da sua salvação? Do momento que você entendeu aquele estalo e você compreendeu: é esse Cristo que eu quero, é essa vida que eu quero, é isso que eu vou buscar. Isso você fez em meio a um coração triste ou um coração alegre? Talvez triste por conta dos seus pecados, mas alegre porque agora os seus pecados estão perdoados. A vida cristã não é tristeza, a vida cristã é alegria. Nós temos os momentos difíceis em que de fato nós vamos sentir tristes, mas a tristeza permanecer na vida do crente é porque esse crente não está olhando para o seu Salvador, não está olhando para a alegria eterna, não está olhando para a verdadeira esperança. A salvação é essa alegria concedida pelo nosso Jesus, o nosso Salvador, e essa alegria vem porque Ele nos dá vida, e essa vida é para ser vivida diante do trono da graça, e por isso nós temos que nos alegrar. E essa palavra alegria, de fato está ligada ao conceito de felicidade, mas não é uma felicidade que vem e vai, é uma felicidade que está alicerçada na salvação. É uma alegria que está alicerçada na consumação. É uma alegria que está alicerçada na eternidade. Por isso essa alegria, ela não vem e vai, ela permanece, ela é eterna. E João está falando que essa alegria que ele já tem, ela seria ainda mais completa quando aqueles que estavam ouvindo os falsos ensinos reconhecessem os erros e voltassem e se unissem juntamente com ele, nessa união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Queridos, nós precisamos compreender que o Natal, que nasce de uma concepção cristã, que hoje infelizmente incorporou elementos pagãos, e agora esses elementos são mais importantes do que o verdadeiro sentido, que é o menino Jesus, que nasceu, assumiu a forma de servo até a morte de cruz.
nosso substituto, que é a vida e nos deu vida, ele tem menos valor do que os presentes que o mundo nos oferece. Tudo isso mostra que o que estava acontecendo aqui no primeiro século com a igreja não é diferente do nosso século. Aquilo que estava acontecendo entre as filosofias, entre o sincretismo religioso, em que muitos estavam abandonando a fé, não é diferente dos nossos dias. Muitos estão colocando outras coisas no lugar da vida. Se você quer entender as aflições do seu coração, se você quer entender as dores da sua alma, olhe para Cristo. Com toda a certeza, a Escritura é suficiente para isso. Ela te dará todas as respostas que tua alma precisa. Todas as respostas que tua dor, que a tua angústia, todas as respostas você vai encontrar em Cristo. Porque Ele não te deu vida para que você perecesse aqui. Ele te deu vida para que você permanecesse firme nele para desfrutar da eternidade. Essa é uma certeza, essa é uma garantia, essa é a viva esperança do crente. E isso é alegria. Então eu quero encerrar dizendo para vocês, meus queridos irmãos, que nós temos que lembrar que o Natal é o anúncio que o Verbo se encarnou, que Jesus é o eterno Filho de Deus, que não é gerado. Nós falamos na teologia que Ele é o eternamente gerado pelo Pai, Ele é o princípio de todas as coisas existentes no mundo. Esse é Jesus, que assumiu essa forma de servo, que veio para o estado de humilhação, se encarnando, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, preparando um lugar para os eleitos de Deus, e que voltará para resgatar a sua igreja. Então nós temos que lembrar constantemente disso, mas não só isso, nós temos que compartilhar dessa vida com as outras pessoas. As pessoas precisam conhecer aquele que te salvou, aquele que te libertou e aquele que traz alegria para você na comunhão dos santos, na comunhão da família da fé, na comunhão que você tem com a Trindade Santíssima. Por isso, não deixe de lembrar um só dia da salvação e da maneira como Deus operou essa obra em seu coração. Não esqueça de buscá-lo constantemente para anunciar a outras pessoas o privilégio de estar unido com a Trindade Santíssima e de comungar com uma igreja comprada e redimida com o sangue dele. Por isso, crianças, o nosso desenho, que era o berço, representando ali o nascimento de Jesus, a cruz, representando esse Jesus que nasceu, viveu, morreu, para nos substituir na cruz, porque nós éramos inimigos de Deus, mas agora não somos mais, porque Cristo fez isso por nós, morreu em nosso lugar. Agora nós temos uma igreja, e essa igreja é justamente a representação de todos aqueles que de forma invisível estão unidos com a Trindade Santíssima, com Cristo Jesus, todos esses que vão morar com Ele nos céus. Por isso, crianças, Jesus nasceu para dar a vocês vida. Mas pastor, eu já tenho vida, eu estou vivendo, eu estou respirando, eu estou falando, eu tenho vida. Mas existe uma vida que você talvez ainda não tem, mas que você pode ter se você pedir para que Jesus more no seu coração e seja o seu Salvador, que é uma vida que trará uma alegria que você não imagina o tamanho dela. E eu não vou poder desenhar o tamanho dessa alegria, mas vou poder dizer para você: é muito bom. Ele vai te salvar.
E você vai morar juntamente com essa igreja comprada e redimida pelo sangue de Cristo, lá no céu com Ele, quando Ele voltar para buscar cada um dos eleitos de Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender essa verdade, a buscar esses princípios e a lembrar que o Natal é muito mais do que uma celebração. O Natal é um anúncio que o Verbo é vida e nos deu vida para compartilhar dela para as outras pessoas. E nessa vida que temos, estamos unidos de forma eterna com a Trindade Santíssima. Nada nos separará do amor de Deus. Que Deus nos abençoe.